5 dias depois, Hermione estava sentada no chão perto da janela, dobrando o que era, pelas suas contas, seu 236 guindastes de papel. Quando a porta se abriu e um jovem olhou através dela. Seus olhos varreram a sala, e quando pousaram em Hermione, ele entrou rapidamente, fechando a porta atrás de si. Sua expressão era evasiva e ele a olhou fixamente enquanto avançava. Parecia apressado. Ele tinha uma constituição sólida, cabelos escuros e um rosto anguloso. Estava vestindo um robe formal azul escuro e sua barba espessa contrastava com seu olhar. A resposta instintiva de Hermione ao vê-lo foi de terror absoluto. Ela congelou, como se estivesse petrificada, e ficou ali, apenas olhando. Não havia para onde correr. Ela não conseguia nem gritar. Nunca havia ocorrido a ela que um estranho poderia simplesmente entrar em seu quarto um dia. Ele fez uma pequena pausa ao se aproximar, notando a expressão dela. "Você não se lembra de mim", disse ele em tom de surpresa. Parecia haver um toque de ofensa nas palavras. Hermione o estudou desesperadamente, tentando adivinhar quem ele era. Ele parecia vagamente familiar. Talvez da escola? Alguém que ela não conhecia bem. Ele continuou vindo pela sala, e quando estava a meio caminho, as mãos de Hermione começaram a ter espasmos enquanto ela lutava para pensar no que fazer. Se ela fugisse, teria que sair do alcance da voz ou ele poderia simplesmente ordenar que ela parasse. Talvez se ela tapasse os ouvidos, mas ele poderia atordoá-la. Ela não podia. Ele estava a apenas alguns metros de distância e sua expressão estava crescendo triunfante. De repente, houve um estalo agudo e Malfoy apareceu ao lado dela, do nada. Hermione se assustou e se encolheu em direção a ele, longe do estranho que se aproximava. A expressão intensa e triunfante no rosto do jovem desapareceu bruscamente em indiferença ao ver Malfoy. Sua postura hesitou, e ele se endireitou, olhando ao redor do quarto de Hermione. "Perdeu seu caminho, Montague?" Malfoy perguntou friamente, se posicionando um pouco na frente de Hermione. Montague encolheu os ombros. "Só estou explorando", disse ele. "Fiquei curioso quando a vi." "Você tem muitos feitiços de proteção nesta sala, Malfoy." Os olhos de Hermione se voltaram para as paredes. Estavam lá? Ela nunca tinha notado. Era difícil detectar certos tipos de proteções sem uma varinha ou um pouco de magia para pressioná-los. O Lorde das Trevas a confiou a mim com instruções específicas sobre seus cuidados. "É sempre útil saber quando alguém está invadindo", Malfoy respondeu. Seu tom era puro gelo. Montague riu. "Ela não tem permissão para visitantes?" "Ela não é", disse Malfoy, afastando-se de Hermione depois de dar-lhe um olhar superficial. "E se você estivesse apenas curioso, poderia ter me perguntado. É quase meia-noite." "Talvez devêssemos voltar para a festa. Tenho certeza de que Astoria vai nos querer." Malfoy cruzou a sala e esperou que Montague o seguisse. Montague parecia intencionalmente demorar. Ele olhou ao redor da sala novamente, depois de volta para Hermione. A intensidade voltou aos seus olhos enquanto ele a observava com Malfoy atrás dele. Algo. Havia algo que ele estava tentando comunicar a ela. Então ele se virou e seguiu Malfoy para fora. Hermione ficou olhando para a porta que se fechou atrás deles por vários minutos. Montague. Graham Montague. Ele tinha estado no esquadrão inquisitorial. E ele tinha sido capitão do time de quadribol da Sonserina. Fred e George o empurraram para o gabinete desaparecido durante o 5º ano. Hermione mal o conhecia. Ele mal a conhecia. Quando ele esperava que ela o reconhecesse, Hermione observou Malfoy com um olhar cauteloso, tentando disfarçar sua surpresa. Ele estava tentando fazer parecer uma pergunta casual, mas havia algo em seus olhos que não deixava a dúvida escapar. Ela não conseguia mais enganar a si mesma. Havia algo mais ali, algo que ela não conseguia entender. "Não sei", ela disse, evitando o olhar dele. Ele apenas apareceu. Não parecia querer nada de mim. Malfoy a observou por um momento, como se ponderasse suas palavras. Então, deu um pequeno sorriso, o tipo de sorriso que não chegava aos olhos. Ele parecia sempre em controle da situação, sempre vigilante. Montague não age sem motivos, ele disse com firmeza, como se explicasse o óbvio. Ele é mais astuto do que parece. Hermione queria argumentar, mas sabia que ele estava certo. Montague tinha sido parte do esquadrão inquisitorial, e sua presença ali, no entanto velada, não era mera coincidência. Algo estava sendo planejado, mas o quê?
Ela não podia dizer. E ainda assim, o que mais a perturbava era o fato de ela ter sido alvo. Não era a primeira vez que a sentia sendo observada, mas agora parecia diferente, mais palpável. Ela deu um suspiro pesado, um peso crescente apertando seu peito. Você acha que ele vai voltar? Malfoy fez um gesto impaciente com a mão, afastando a questão como se fosse um incômodo. Não seja dramática. Se ele voltar, o faremos desaparecer. Sua voz tinha um tom seco e final. Não havia espaço para debate. Mas Hermione não estava tão certa de que era assim tão simples. A tensão no ar parecia densa demais para ser ignorada. Ela não estava pronta para acreditar que Montag era só mais uma peça do jogo de Malfoy. Algo ali não estava certo. Mas o que ele quer comigo? Ela questionou, sem pensar. A pergunta saiu como um sussurro, mais para si mesma do que para ele. Malfoy permaneceu em silêncio por um instante e Hermione sentiu um arrepio na espinha. A resposta dele veio lenta, quase medida. Você não precisa se preocupar com ele. Ele disse com um tom que parecia ter mais de um significado. Mas saiba que qualquer coisa que ele queira, eu ficarei de olho. Hermione se sentiu estranha com aquela garantia. Malfoy tinha uma maneira de fazer tudo parecer controlado, como se estivesse sempre 2 passos à frente. Mas o olhar dele, o modo como seus olhos a estudavam com tanta precisão, fazia com que ela se sentisse como um peão em um jogo que ela mal entendia. Ela deu um passo atrás, ainda sentindo o peso da conversa pairando no ar. Eu só quero entender o que está acontecendo. Tudo isso. Está demais. Eu sei, disse Malfoy. Ele deu um pequeno sorriso, mas havia algo mais por trás dele, algo que Hermione não conseguia decifrar. Você se acostuma. Ela franziu a testa, desconfiada, mas antes que pudesse questioná-lo mais, ele se virou para ir embora. Fique fora de problemas, Granger. Ele lançou por cima do ombro, sua voz agora mais leve, quase despreocupada, como se ele estivesse se distanciando da situação. Ou isso ficará ainda mais complicado. Hermione ficou ali, observando sua figura se afastar pelo corredor, um nó se apertando em sua garganta. Ele desapareceu na esquina, mas suas palavras ficaram ecoando na mente dela. Ela voltou para o seu quarto, onde o silêncio se arrastava, tão denso quanto o que ela acabara de ouvir. A sensação de estar sendo observada, a insegurança em relação a Montag, tudo isso fazia seu coração bater mais rápido. Ela sabia que algo estava se aproximando, algo grande. Mas o quê? Ela se jogou na cama, fechando os olhos, tentando afastar os pensamentos. Mas, na mente de Hermione, a preocupação era inevitável. Os dias seguintes se arrastaram de maneira estranha para Hermione. Uma sensação constante de que algo estava prestes a acontecer a acompanhava. E cada pequeno som parecia amplificado, cada passo ecoava com um peso imenso. Ela tentava se concentrar nos estudos, no que era mais importante, mas a inquietação que se espalhava por dentro era impossível de ignorar. Ela tentava racionalizar, convencer-se de que não havia motivo para tanto alarde. Mas, sempre que fechava os olhos, as imagens de Montag voltavam, seus olhos ardentes e calculistas, como se estivessem sempre a observá-la. Era como se ele estivesse aguardando algo, esperando que ela fizesse um movimento errado para então avançar. Havia algo nele, um tipo de malícia silenciosa que a deixava nervosa. E agora, a presença de Malfoy na conversa tinha deixado tudo ainda mais confuso. Não conseguia decidir se ele realmente queria protegê-la ou se havia algo mais envolvido. Ele sempre estava ali, tão perto, tão indiferente, como se quisesse se manter à margem enquanto manipulava tudo ao seu redor. Naquela noite, enquanto o castelo parecia mergulhado em uma quietude gelada, Hermione se viu de pé, diante da janela do seu quarto. O vento soprava forte do lado de fora, e as árvores se balançavam com força, suas folhas sussurrando como se compartilhassem segredos. Ela suspirou, sentindo o peso da noite invadir seus pensamentos. Ela não estava sozinha. Algo mais estava no ar, algo que ela não conseguia pegar com precisão. Algo diferente. De repente, um som abafado, quase imperceptível, veio da direção do corredor. Era um leve arranhar de passos, como se alguém estivesse se movendo furtivamente. Hermione se virou para a porta, seu coração disparado. Ela sabia que não deveria sair, mas a curiosidade venceu a hesitação.
Era como se algo dentro dela estivesse chamando para o corredor. Ela se levantou da cama, sua mente se encheu de dúvidas, mas seus pés já estavam em movimento. Ela deslizou pela porta de forma cuidadosa, como uma sombra. O corredor estava vazio, exceto por uma leve brisa que fazia as velas nas paredes balançarem, iluminando brevemente a escuridão. E então ela ouviu. Montague estava parado no final do corredor, sua silhueta se destacando contra a luz suave das velas. Ele não se movia, mas sua presença parecia esmagadora. A tensão no ar se intensificou, como se o castelo inteiro estivesse esperando para ver o que aconteceria a seguir. Hermione ficou parada, sem saber o que fazer. Não havia mais espaço para escapar ou ignorar a situação. Ela sabia que ele estava ali por um motivo, e esse motivo tinha algo a ver com ela. Você está atrasada, Granger. A voz de Montague cortou o silêncio, baixa e ameaçadora. Hermione sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas não cedeu ao medo. Ela se forçou a respirar fundo, tentando recuperar a compostura. Eu não sei do que você está falando, respondeu ela, tentando manter a voz firme. Montague deu um passo à frente, seus olhos fixos nela, como se estivesse esperando por algo. A expressão em seu rosto não mudava, mas seus olhos queimavam com uma intensidade que a fazia sentir uma pressão crescente. Você sabe o que estou dizendo, ele disse com uma calma que só aumentava a tensão. E sei que está tentando fugir disso. Hermione olhou para ele sem saber o que responder. Mas antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, ele deu uma risada baixa, quase inaudível, e se aproximou mais. Não há onde se esconder, Granger, ele sussurrou, quase como se estivesse compartilhando um segredo sinistro. O que está por vir não será algo fácil de ignorar. E com isso ele se afastou, sumindo na escuridão do corredor. Hermione permaneceu ali, sua respiração pesada, os olhos fixos no ponto onde ele havia desaparecido. A sensação de estar sendo puxada para um jogo do qual não conseguia entender as regras a dominava por completo. Mas agora, mais do que nunca, ela sabia que não havia mais volta. Ela não tinha escolha. A batalha estava apenas começando. Hermione sentou-se em sua cama naquela noite, os pensamentos girando em sua mente. O encontro com Montague a deixou em um estado de alerta constante. Algo estava mudando, e ela não sabia se estava preparada para o que estava por vir. A sensação de estar em um labirinto, onde cada escolha poderia levá-la a um novo perigo, a estava consumindo lentamente. Ela se perguntou se Malfoy sabia mais do que dizia. Não era só uma simples proteção, havia algo mais profundo em seu comportamento. Talvez ele estivesse tentando jogar as peças do jogo para que ela se movesse da maneira que ele queria, ou talvez estivesse simplesmente tentando manipular a situação em seu próprio benefício. De qualquer forma, ele não era alguém em quem ela poderia confiar plenamente. Mas algo sobre ele ainda a intrigava, algo que ela não conseguia afastar. Talvez fosse a sensação de que ele estava tão profundamente imerso em seus próprios conflitos internos que não havia espaço para se preocupar com as ações de alguém como ela. Ou talvez fosse algo mais sombrio, mais conectado a Montague e ao mistério que os cercava. O castelo parecia mais silencioso naquela noite do que nunca. O vento cortava as janelas, criando uma melodia aguda que preenchia o vazio, e as sombras dançavam nas paredes como se fossem feitas de algo vivo. Hermione tentou afastar os pensamentos, mas as imagens de Montague continuavam a se formar em sua mente, insistindo em sua presença. No dia seguinte, ela encontrou-se com Harry e Ron no hall. Seus rostos mostravam uma preocupação silenciosa, mas Hermione sabia que algo mais estava em jogo. Algo que ela ainda não havia conseguido entender totalmente. Era como se eles soubessem ou sentissem que havia algo mais à espreita esperando para se revelar. — Você está bem? Perguntou Ron, sua voz suave, mas carregada de preocupação. Hermione hesitou, antes de responder com um aceno de cabeça. Sim, estou, apenas, cansada. Mas a verdade era que ela estava longe de estar bem. E isso não passava despercebido por Harry, que a observava com uma intensidade que só ele possuía. Algo está errado, não está? Harry perguntou, sua voz séria. Hermione baixou os olhos, tentando encontrar as palavras certas. Montague. Ele esteve em meu quarto ontem à noite. Disse que eu estava atrasada. Não sei o que isso significa, mas sinto que ele está tramando algo.
Ron franziu a testa. Montague? Por que ele teria feito isso? Não sei. Ele sabe mais do que deveria. E isso me assusta, disse Hermione, sua voz trêmula. Eu não sei o que está acontecendo, mas sei que não posso mais ignorar. Harry e Ron trocaram um olhar preocupado, mas antes que pudessem dizer mais alguma coisa, um som estranho interrompeu a conversa. O som de algo se arrastando nas sombras. Era fraco, mas inconfundível. Eles se viraram rapidamente, mas o corredor estava vazio. O som havia parado tão abruptamente quanto começou. Você ouviu isso? Perguntou Hermione, a voz tensa. Sim, respondeu Harry, os olhos atentos. Mas não há ninguém aqui. Eles começaram a andar em direção ao som, cautelosos. Cada passo fazia o ambiente parecer mais tenso, como se o próprio castelo estivesse conspirando contra eles. A escuridão parecia mais espessa à medida que avançavam, engolindo cada sombra, cada movimento. Ao virar uma esquina, Hermione se deparou com uma figura familiar. Era Malfoy. Ele estava parado ali, imóvel, observando-os com um sorriso que, embora aparentemente inofensivo, trazia uma sensação de inquietação. Procurando por mim, Granger, disse ele, com um tom de voz baixo e provocador. Hermione não sabia o que responder. Algo na postura dele parecia diferente. Ele estava mais calmo, mais controlado, como se soubesse algo que ela ainda não havia descoberto. Você sabe alguma coisa sobre o que está acontecendo, Malfoy? Ela perguntou, a voz firme. Ele a observou por um momento como se estivesse considerando suas palavras. Você não entende o que está em jogo, Granger. Nada será como antes. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, Malfoy desapareceu na escuridão, deixando um rastro de mistério e incerteza. Hermione ficou ali, seu coração batendo acelerado. Algo estava prestes a acontecer, algo grande, e ela sabia que não poderia mais fugir.